que a qualidade dos dubladores fez assim, ó. E conforme os dubladores das antigas estão mudando, não tem uma nova leva de excelentes e grandes dubladores que você assiste ao filme assim, ó. Sabe, você esquece que tá dublado, de tão bom que tá. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, hoje com uma convidada bastante especial. Sim, porque eu tenho certeza que você já escutou a voz dela em algum momento na sua vida. Seja na sua casa, seja em qualquer tipo de comunicação, a voz dela já chegou até você. Eu digo não somente no Brasil, mas eu digo no mundo. Minha convidada é a Mabel César. Seja bem-vinda, grande dubladora do Brasil, uma das maiores que está aqui com a gente. Eu estou muito feliz em te receber, Mabel. Prazer é todo meu. Uma alegria estar aqui junto com você. Mabel, olha, eu vou te perguntar, tá? Vou te perguntar que eu quero saber e quero entender, né? Como é que funciona esse trabalho de dubladora. Bom, então a gente já pode começar assim, como que você, primeiro, entender de você, de onde a Mabel é, né? Onde a Mabel nasceu e como foi que começou esse trabalho aí de despertar na dublagem, Mabel? Eu sempre fui aquela criança que ficava atenta às vozes, né? Não sabia, na simplicidade da minha vida, não sabia o que era isso. O que era dublagem, não tinha nenhum artista na família, não tinha, era uma vida muito simples. E aí eu me tornei professora e me casei muito cedo. E aí me casei com 17 anos, sem estar grávida. Deus mandou mesmo, tipo assim, é uma missão aí. E aí, quando eu estava amamentando a Luísa, minha filha mais velha, eu vi um anúncio de um curso de dublagem no jornal. E eu falo que foi uma voz que veio falar para mim, liga. Ninguém sabe até hoje por que eu fiz isso, né? Enfim, eu lembro que eu estava amamentando a Luísa, segurando ela aqui, peguei o telefone e liguei, sabe assim? Posso fazer uma aula experimental? Pode. E aí era longe da minha casa, eu morava na Zona Norte, era lá do outro lado da Zona Sul do Rio de Janeiro, distante. Fui, não tinha carro, 2 horas e pouco de ônibus, pedi para minha mãe ficar com a Luísa, meu marido na época não podia. E fui fazer aula experimental e chegando lá, fiz a aula, fiquei encantada. E o professor falou para mim, você já fez isso antes? Você é atriz? Eu falei, não. Aí ele, nossa, porque é muito fácil para você, é natural para você, é impressionante. E ali minha vida mudou. Você tinha em torno de quantos anos, Mabel? Desculpa. Eu tinha 19. 19. E aí eu fui começar a estudar para ser atriz, porque para ser dubladora tem que ser atriz profissional, porque a dublagem ela é um braço do trabalho do ator. Ah, tá. Então, eu não podia simplesmente ser dubladora. Eu tinha que ser atriz, estudar dublagem e aí virar dubladora. Então, são passos, né? E eu era professora e estava de licença maternidade, com uma bebê de 2 meses. Mas isso não... No primeiro momento deu um pânico e depois eu tirei força, sabe Deus da onde. E eu ia dar aula de manhã na escola, acordava 5 horas da manhã e comia de marmita, ia fazer o curso de teatro de tarde, e aos sábados ia lá para longe fazer o curso de dublagem, e assim foi, com uma filha pequena, enfim, de ônibus, até eu conseguir o registro de atriz. E aí, quando eu consegui o registro de atriz, eu já tinha feito bastante curso de dublagem, então já sabia dublar bem. E aí eu fui para os estúdios do Rio de Janeiro, bater literalmente na porta, para pedir oportunidades profissionais. Recebi muito não, chorei bastante, até que eu consegui furar a bolha e entrei no versão brasileira Herbert Richards. Espera que eu quero saber. Mas antes que você falou dos nãos, é importante até a gente mexer um pouquinho aí, só para poder entender até mesmo o que passava ali, já que você foi persistente, e tantas pessoas, eu digo, com relação a sonhos, elas nos não paralisam, né? E você falou aí que teve esse caminho. O que foi? Você pegou seu material? O que foi que você fez? Você fez primeiro, então, fez lá o curso de teatro, e como você preparou um material para poder apresentar, e você bateu o quê? Nas emissoras de TVs ou em produtoras? Como é que foi? Na época não era... Isso tem 30 anos, né? Então não era assim que funcionava. Quando eu virei atriz e tive lá o carimbo, sou atriz profissional pelo Ministério do Trabalho,
Eu não queria fazer televisão, eu não queria fazer teatro, eu queria ser dubladora. Então, eu fui literalmente todo dia, eu escolhia um estúdio de dublagem, que naquela época era bem menos, eram menos estúdios no Rio de Janeiro, hoje em dia tem muito mais. E cada dia eu comia de marmita na escola e pegava o ônibus, para quem é do Rio de Janeiro vai entender, a minha escola era lá dentro de Nova Iguaçu, e os estúdios eram ou na Tijuca, ou no centro da cidade, ou na zona sul do Rio de Janeiro. Só para quem é do Rio de Janeiro entender a distância que é isso. E aí, cada dia, eu batia na porta de um estúdio e falava, oi, eu sou Mabel, eu sou atriz profissional, eu já fiz muitos cursos de dublagem, ó, esse, e eu gostaria de, se eu puder, assistir, eu estou como que estagiando, né? Então, pedindo uma oportunidade, eu posso ficar aqui e fazer uma coisa, né? E fazer uma coisa que hoje em dia é altamente proibido, que é uma pena, que é, posso ficar assistindo a dublagem, quietinha, da técnica? E os estúdios deixavam. Esse era o pulo do gato. Então, eu ficava ali quietinha, do lado do técnico de áudio, ou até do diretor ou da diretora, quietinha, assistindo aquele vai e vem de dubladores que entravam e saíam. E eu aprendia muito, porque o diretor, cada um fazia de um jeitinho, cada um com sua experiência, até que o diretor falava assim, vou te dar uma oportunidade, volta amanhã, que tem um personagem pequenininho, e eu vou escalar você. E era assim que se começava. Uau. E foi assim que eu comecei. De pouquinho em pouquinho, indo nos estúdios, assistindo, até que alguém me dava a oportunidade de fazer uma coisinha. Hoje em dia, isso é proibido, por uma questão de confidencialidade. Todo mundo tem o celular na mão. Então, as pessoas filmam coisas que não podem sair dali. Mesmo que você coloque o celular, hoje em dia tem isso, você coloca o celular num lugar fechado e entra sem celular no estúdio. E mesmo que você assine um documento que eles chamam de NDA, que é um documento de confidencialidade, de que dali você não vai contar nada do que você está vendo, porque o projeto ainda, né, tem que ir ao ar, ainda está sendo controlado. Mas ainda assim, eles fecharam essas portas em todos os estúdios do Brasil. Então, hoje em dia, isso é impossível de você chegar e assistir. Então, eu estava até falando isso com um amigo meu recentemente, um amigo meu que hoje em dia é diretor de dublagem, mas que foi meu aluno de dublagem, hoje em dia é diretor, ele fala, como é que eu torno bom, como é que eu formo, como é que as pessoas se tornam bons dubladores, como você se tornou e como eu me tornei, porque eu fui seu aluno, e quando você era diretora, eu fiquei assistindo dublagem atrás de você, ombro a ombro, dias e mais dias. Eu falava, então, não tem mais como. E aí eu fico pensando, hoje em dia, como é que nós vamos formar novos mestres? Porque o aprendiz, ele se torna mestre estando do lado do seu mestre e aprendendo com ele. É assim que todos os mestres se formaram. Na época que eram aprendizes, ficavam lá com seus mestres. Se hoje em dia os aprendizes não podem estar do lado dos mestres, como é que nós vamos formar novos mestres? E aí o que as pessoas estão falando hoje em dia, e eu concordo, é que a qualidade dos dubladores fez assim, ó. E conforme os dubladores das antigas estão morrendo, porque estão, não se tem uma nova leva de excelentes e grandes dubladores que você assiste ao filme assim, ó. Sabe, você esquece que está dublado, de tão bom que está. Porque essa qualidade de profissional não existe mais hoje em dia porque não temos mais mestres. Essa é uma questão profunda que a gente não sabe ainda como resolver. É interessante você falar, eu sei que tem alguns pontos aí que dá para a gente até destrinchar, né? Mas eu ainda quero pegar um pouquinho da tua história. E aí, você começou ali fazendo umas pontinhas e por conta dessa abertura, né, que tinha para a tua época, isso facilitou. Ok. Mas onde foi que ali você viu que foi a virada, né? Você começou, foi contratada? Como é que funciona esse trabalho? É por obra? Como funciona? Na época, tinham 2 estúdios grandes no Rio de Janeiro e esses estúdios contratavam de carteira assinada. Isso não existe já há muitos e muitos anos que não existe mais isso, mas era assim. O meu ponto era, meu objetivo, ser contratada ou da VTI ou da Herbert Richards, que são os grandes estúdios que contratam, para eu poder pedir exoneração da escola onde eu dava aula no estado. Esse era o meu principal objetivo. E aí, quando eu consegui que um diretor de dublagem
que tinha trabalhado comigo num estúdio pequenininho que eu estava lá pedindo e tal, então já me conhecia, já tinha me escalado, tinha gostado do meu trabalho, tinha gostado de mim. Quando eu falei para ele esse meu objetivo, ele falou, eu acho que eu posso te ajudar. E ele conseguiu uma entrada na Herbert Richards e falou, quero que você contrate uma pessoa aí, porque ele também era diretor da Herbert. Uhum. Eu vou trabalhar com ela e eu quero ela. E assim foi. Eu sou eternamente grata a ele, porque ali eu entrei já na Herbert Richards como contratada e pedi exoneração na escola. E aí, assim que eu cheguei, tinha um teste e já me enfiaram num teste, que foi do desenho da Luluzinha. E eu passei nesse teste. Então, assim, ali foi o ponto de virada. A minha entrada na Herbert Richards, porque geralmente quando as pessoas eram contratadas na Herbert, demorava um tempo para o negócio esquentar. Demorava um tempo para a pessoa pegar um personagem grande. A pessoa está começando no mercado, já vai pegar um personagem grande? Não dá, não tem nem experiência para isso. Só que eu entrei na Herbert, na semana seguinte tinha um teste, eles me colocaram, porque eu tinha compatibilidade de voz, e eu passei. Então, eu já cheguei dublando a protagonista de um desenho. Então, eu dublava toda semana, bastante. Eu lembro que a diretora, na época, que dirigiu, me olhou de cima a baixo e falou assim, você é Mabel? Eu falei, sou, prazer. Eu fui toda animada, porque eu sabia que ela era que ia dirigir. Prazer, tudo bem? Aí ela me olhou de cima a baixo e falou assim, ela não me conhecia. Eu não estava ali toda semana. Quem é essa pessoa que acabou de chegar e já ganhou o teste? Falou assim, me olhou de cima a baixo e falou, vamos ver se você sabe dublar mesmo. E virou as costas e saiu. E isso eu enfrentei bastante lá dentro. Quem é você? Por que você está aqui? E eu tive que provar dia após dia, escala após escala. E naquela época acontecia uma coisa que, mais uma vez eu falo, a gente aprendia com os mestres. Naquela época a gente dublava junto. Então tinha uma bancada de madeira, onde eu chegava, eu era a Luluzinha, e eu estava lá para fazer todas as cenas, porque a Luluzinha estava em todas as cenas. Aí tinha o policial, a mãe da Luluzinha, o amigo da Luluzinha, todos esses dubladores dublavam do meu lado. Todos dublavam juntos. Então, a gente ficava olhando para o mesmo texto, no mesmo microfone, olhando para a mesma TV, e todo mundo dublava junto. Então, eu via como todo mundo trabalhava e aprendia com cada um deles. No meu silêncio, eu aprendia, e assim era. Então, e as pessoas iam me conhecendo. Chegava, dava de cara, quem é a Luluzinha? Mabel? Eu não conheço você. Eu sou fulana, sou fulano, vamos lá, então eu sou sua mãe. Tá, então eu sou seu irmão, vamos lá. E assim foi. Então, tive muita contribuição, mas também tive muito de quem é você? Se eu errar... O que você fazia com isso, Mabel? Quando você sentia o desprezo, eu acho que todo mundo, né, passa por momentos assim que a vida ensina assim. Eu também passei na época da comunicação. Tipo, esse retardado acha que vai ser alguém na vida. Você vê, a pessoa na vida, vai conseguir. Virei as costas, aí minha amiga, você não acredita o que essa mulher falou. Então, assim, a gente escuta, né? A gente vê. E você, escutando isso, assim, o que você sentia? Te dava, era um combustível a mais? Te dava um ânimo ou te entristecia na hora? Não, na época eu não tinha, imagina, eu era muito nova. Maturidade para isso? Eu não tinha maturidade para entender nada disso, então eu ia no instinto. Então eu tinha dois instintos. Hoje em dia eu penso. Primeiro eu ficava bem triste, mas na hora que estava acontecendo, eu estava ali, eu tinha que fazer meu melhor trabalho. Engole o choro. Né? Engole o choro e faz direito. Depois eu ficava desesperada chorando em casa, com na época meu marido, e falava, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir, é tudo tão difícil, sabe? Mas até você imitando o choro já é expressivo. A gente vai lembrar de algum personagem que chorava assim. Mas eu sei, hoje em dia eu olho e eu observo, eu penso que eu tinha a técnica dos pinguins do Madagascar, que só veio ser lançado muitos anos depois, que é sorria e acene. Então, assim, sabe? Então, assim, a pessoa estava lá me tratando mal. Eu terminava o trabalho, eu ia lá e agradecia. Obrigada pela oportunidade, obrigada por me receber, obrigada por me dirigir hoje. Desculpa qualquer coisa, mas eu estou melhorando a cada dia. Espero continuar tendo oportunidades com você. Sorriso, saia de lá chorando, mas sorria, Então, assim, até hoje eu faço isso, só que hoje em dia eu já não choro mais tanto assim, porque eu já aprendi muito. Sim. Mas é tal história.
eu queria tanto aquilo, eu não me via fazendo outra coisa. Então, na época, o que eu pensava é isso que se requer? Tudo bem. E aí, na época, eu achava que estava demorando muito eu conseguir pegar personagens grandes, fazer personagens grandes nas novelas mexicanas que a gente dublava para o SBT, fazer os filmes e as séries. Eu achava, nossa, quando que eu vou conseguir pegar um personagem um pouquinho maior e não fazer só vozerio? Vozerio são aqueles, como o nome já diz. Eu ia perguntar, o que é isso? É aquelas vozes que a gente vê em qualquer filme, em qualquer série. Você não percebe que a voz está ali, mas tem vários dubladores que fizeram aquilo acontecer, que é vozerio de hospital, vozerio de rua, vozerio de cadeia, entendi. Vozerio de escola, entendeu? Então, ficamos todos juntos no estúdio, fazendo aquele burburinho, todo mundo falando ao mesmo tempo, para fazer o vozerio daquela cena, que é o que a gente chama de background, que é o que fica lá nos fundos. Sim, e que você, telespectador, não tá... Por exemplo, passava um filme na Globo, eu falava, eu fiz esse filme. Aí a minha irmã assistia e falou assim, eu não ouvi sua voz em momento nenhum, Abel. E aí, o grande lance era, quando você começa a dublar, você começa fazendo os vozerios. Sim. E depois você vai galgando os personagens menores até você pegar um personagem grande. No caso, na Herbert, eu cheguei já com a Luluzinha. Já peguei, mas era só aquilo. Eles não me escalavam para fazer outra coisa grande. Já basta essa novata fazendo uma protagonista. Fora isso, é vozerio. E eu queria fazer, né? Só que hoje, olhando para trás, quando eu vejo, cronologicamente falando, eu entrei na Herbert em 97. E aí, vendo os projetos que foram lançados depois, onde eu já era protagonista, já foi em 98, já foi em 99, foi muito rápido. Só que naquela época, eu achava que estava demorando muito e que eu nunca ia conseguir. E aí as pessoas, hoje em dia, eu vejo, meu Deus, foi relâmpago. Foi relâmpago, era para ser. Era de fato para ser. Estava escrito que ali era o meu lugar, sabe? E aí eu comecei a dublar nos outros estúdios menores, a VTI fechou, ficou só a Herbert faliu, mas eu continuei dublando em todos os outros estúdios, e não demorei muito a me tornar diretora de dublagem. Logo, mal entrei na Herbert, fui convidada a dar aula de dublagem, e eu falava, gente, mas eu acabei de entrar na Herbert, eu acabei de ser atriz, acabei de ser contratada, como é que eu vou dar aula? E aí, na época, o meu amigo falou assim, Mabel, você não é professora formada? Não. Você não é dubladora? Tá. Você vai saber dar aula de dublagem. Para de palhaçada. Aquele argumento me convenceu. Sim. Eu fui dar aula e nunca parei. A minha carreira de dublagem está em paralelo com a minha carreira de professora de dublagem. Então, a vida inteira foi isso. Dubladora, diretora de dublagem, professora de dublagem, tudo nesses anos todos. Mabel, e quando foi que você começou a fazer, por exemplo, você começou nos estúdios e daí queria entender como funciona. Os estúdios, como é que chega o material, no caso? Então, chega desculpa, não te respondi. Não chega material. Hoje em dia chega. Hoje em dia, tecnologia, internet. Hoje em dia, eu posso pegar uma cena muito legal que eu fiz no meu curso, onde eu fiz uma cena maravilhosa, eu salvo aquilo, e aí eu mando para os estúdios. Tem estúdios que hoje em dia aceitam. Me manda seu material dos seus cursos. Ou se você já dublou em algum estúdio menor, me manda para eu ver. Isso é aceitável hoje em dia. Naquela época, não tinha na internet. Não tinha como a pessoa saber se você era boa ou não. Você tinha que estar presente e a pessoa te dar uma oportunidade. Então, era o que eu quero explicar para os meus alunos. Não fica com raiva de você estar ali todo santo dia esperando uma oportunidade e aquele diretor ou diretora está te vendo todo santo dia, porque para aquele diretor ou diretora te escalar, ele vai deixar de escalar uma pessoa que ele já conhece o trabalho, que ele já confia, para botar você no lugar. Não é pouca coisa, é muita coisa, é legal, é um big deal, é muita coisa. Então, assim, não fica com raiva dessa demora. Mas ele está me vendo ali todo dia, eu estou no estúdio esperando, eu sei, mas nem todo mundo é aberto a experimentar coisas novas. Tem alguns que são, eu sempre fui. Quando eu virei diretora, nossa, quantidade de oportunidade que eu dava para... A pessoa chegava, eu sentia um clique, eu falava, esse cara é bom ator, essa menina é boa atriz. Eu já escalava no papel pequeno para eu já ver do que ela era capaz, imediatamente.
mas essa é a minha personalidade. Eu sou uma pessoa mais aberta, tem gente que não. Então, assim, vai devagar. Então, não tinha como eu mandar material em lugar nenhum. Por exemplo, tinham estúdios, eu dublava bastante na Herbert. Mas tinha estúdios que eu nunca tinha sido escalada, e já tinha 2 anos de mercado já. Eu falava, meu Deus, como eu vou chegar naquele lugar? Aí alguns amigos falavam, olha, você conhece a Mabel? Estou fazendo um trabalho com ela lá na Herbert. Não conheço ainda não. Até que teve um dia que uma pessoa que estava trabalhando comigo na Herbert estava dirigindo uma série naquele estúdio. E aí ele falou assim, vou quebrar esse gelo, Mabel. Aí ele me escalou. E aí, a partir de então, eu comecei a trabalhar naquele estúdio. Já tinha 2 anos que eu estava no mercado. Então, assim, era realmente... Ainda eu sinto. É mais restrito, você acha, Mabel? Essa área de dublagem, isso torna-se uma concorrência? É um nicho pequeno, é um nicho. Se hoje em dia já é um nicho, em 97, no início dos anos 2000, era mais nicho ainda. A gente brincava que nós éramos os famosos quem? Ninguém sabia quem nós éramos, mas éramos famosos por causa da voz. E não tinha internet naquela época, então a gente não tinha rosto. Não aparecia, né? Não aparecia. Quando a internet começou, e lá nos primórdios, os primeiros dubladores que começaram a se mostrar, inclusive foram mal vistos. O que ele está fazendo? Que história é essa de mostrar a gente, de mostrar bastidor? Não pode mostrar bastidor. Não pode mostrar nada disso, não pode mostrar o processo. Nossa voz é que tem que estar lá, não tem nada, sabe? Hoje em dia, existe um movimento contrário, eu percebo. Tem muito jovem ator que quer ser dublador e até começa na dublagem e já quer ser dublador famoso. Né? E aí, como que se torna um dublador famoso? Não é sendo influencer, é fazendo bons trabalhos. Então, esquece a internet, foca no seu trabalho. Vai vir. Né? Então, assim, hoje em dia é um movimento, como muitas coisas, né? Um movimento contrário. Me tira uma dúvida, Mabel. Como é que acontece o processo de... Primeiro, queria saber o passo a passo. O filme saiu ali, o filme vai chegar onde? Chega de que forma? Chega cruzão do jeito que é, por exemplo, na língua do país que ele foi lançado, e aí ali, como é que faz? Tem uma adaptação, vocês assistem por uma tela, como é esse processo? Como é que chega? E até a pessoa entender para escalar o ator para poder fazer a dublagem. O filme chega no estúdio, o estúdio vê qual é o projeto, vê do que se trata e fala, beleza, é um projeto de terror, vamos dar para o Juliano traduzir, porque ele adora, conhecemos esse tradutor, e o Juliano é ótimo e adora filme de terror, vamos dar para ele traduzir. Aí passa para o Juliano. Juliano traduz aquilo em uma semana, um pouco mais. Volta para o estúdio. Quem vai dirigir? Aí o estúdio escolhe quem vai dirigir. E aí, no momento em que escolhe diretor, começa a ver. Então tá, vamos ver a questão da escalação. O dono do filme, Netflix, Warner Bros., Disney, quer se meter na escalação? Sim. Então tá. Eles querem teste? Sim. Então tá. Então eu vou escalar 3... Teste também? Sim, muitas. Eu vou escalar 3 dubladores para cada personagem principal. Eles vão dublar um pedacinho e a gente vai mandar esse pedacinho para o cliente. E aí o cliente vai escolher quem vai dublar os principais. O restante do elenco, o cliente não precisa escolher, mas os principais o cliente quer escolher. Não, o cliente não quer teste. Pode ser você diretor, você estúdio de dublagem. Ah, beleza. Então eu vou ver essa atriz principal aqui, quem já dublou ela? E aí rola uma pesquisinha deles lá. Ah, ela já foi dublada por 5 dubladoras. Nessa, gosto mais de trabalhar com a fulana, vou escalar ela. E aí eu, diretor de dublagem, ou eu, produtor do estúdio, escalo aquela, porque eu tive autonomia. O cliente não precisou se meter. E aí o diretor de dublagem com o produtor de dublagem, eles escalam tanto os personagens grandes quanto os personagens pequenos. Tá escalado? Já sabe quantas horas vai ter de estúdio para cada um? Hoje em dia todo mundo dubla separado. Então, eles me mandam uma mensagem, Mabel, querida, tem um filme para você fazer, são 300 loops. Loops, só para vocês verem, é um filme quando ele chega, depois que ele é traduzido, antes de ir para o diretor, o filme tem que ser dividido em vários pedacinhos de 20 em 20 segundos. Esses 20 segundos, 0,020 segundos, corta, faz uma linha.
De 20 a 40 segundos, outra linha. E aí é numerado. Esse pedacinho, número 1, número 2, número 3, número 4. O nome disso ou é loop ou é anel. Porque por causa disso, esse movimento, que é como antigamente eram os filmes, naquelas máquinas de não sei quantos milímetros, que ficava rodando o rolo, e aí passava de um rolo para o outro rolo, aí tirava e botava de novo no rolo. Então, demorava 20 segundos para esse processo acontecer. E assim ficou. Então, o loop ou anel tem 20 segundos. E aí, eu vou ver a minha personagem, Maria, ela entra em 300 loops. O filme tem 305 loops. Ela entra pra caramba. Se o filme tem 305 loops e a Maria entra em 300, uau, a Maria fala muito. Abel, 300 loops é muita coisa. E aí, hoje em dia, ele já tem lá o sistema, eles já sabem quanto tempo mais ou menos se leva para fazer 300 loops, e aí ele vai dividindo comigo. Então, vamos fazer 2 horas no dia tal, 3 horas no outro dia tal, mais 2 horas, e vai botando assim a minha agenda. E assim, não é direto, senão cansa, também fica exaustivo, a pessoa fica sem energia, né? Pode fazer direto, tem gente que gosta, eu nunca gostei, porque fica muito exaustivo. Você começa numa qualidade e depois você vai perdendo a qualidade, você vai ficando exausta. Depois que escalou todo mundo, vai para a parte divertida, vai para estúdio. E aí é a dança de entra e sai dublador. Chega um, dubla a sua parte, vai embora. Chega outro, dubla a sua parte, vai embora. Uma vez que está pronto a gravação de todo mundo, vai para a mixagem. A mixagem junta tudo, coloca os barulhos do filme, coloca as músicas com as vozes dubladas, faz o projeto. Terminou de mixar? Vai para o controle de qualidade. Não é o que está no original, no caso, refaz tudo, Mabel? Tem que refazer. Não, a gente refaz a fala. A fala, mas o restante... Mas a gente chama de ME, que é músicas e efeitos, Music and Effects. Já vem pronto do cliente essa faixa de ME, que são as músicas, os barulhos, as palmas, tudo isso já vem, é só juntar. Certo. E aí, passou pelo controle de qualidade, viu? Tá tudo ok, pode mandar para o cliente. Chegar lá no cliente, o cliente tem o seu próprio controle de qualidade. E aí ele faz também, fala... quero que refaça essa fala, por qualquer que seja o motivo. Por exemplo, estou dublando agora uma coisa essa semana, que é um reality show, e aí a pessoa, eram várias bandeirinhas vermelhas, e ela falava, se isso for uma red flag para você, red flag é bandeira vermelha, você vai para aquela linha. Se isso não for uma red flag para você, você vai para essa. Na tradução, eles tinham posto, se isso for um aviso para você, se isso for uma condição para você, eu não me lembro, porque eles achavam que o cliente não iria querer esse termo em inglês. Então, eles falaram em português. E aí eu dublei todo o episódio assim. Se isso for uma condição para você, vai para lá. Se isso não for uma questão para você, vai para a linha tal. Aí ontem chegaram 6 retakes. O cliente que vai querer red flag. E aí, todas as falas em que eu falei isso, apenas a frase, não tudo, apenas aquela frase, eu tive que refazer ontem, porque o cliente vai querer red flag agora. Isso acontece à beça. Entendeu? Caramba. Uma vez que a gente faz esses retakes, é refazer o take, por isso é retake. Uma vez feito o retake, está pronto para estrear. E aí, vocês se encontram, assim, geralmente, você diz que hoje tem a facilidade, às vezes, de fazer de casa, né, remoto, assim, mas quando faz em estúdio, assim, vocês ainda têm essa possibilidade de fazer junto com outros colegas? Não, junto não mais, essa mágica acabou. Era mais gostoso, Mabel? Era maravilhoso. Porque você tinha... Não ficava monótono, né? Ali estava junto com alguém, contracenando, mesmo que eu não estivesse livre para fazer a cena junto com ele do jeito que eu queria, eu tenho uma cena para seguir, uma imagem para seguir, uma labial para seguir, ainda assim eu estou com outro ser humano artista do meu lado. Então, existe uma energia de cocriação muito forte. Hoje em dia, desde 2002, eu acho, isso acabou. Então, eu encontro a pessoa entrando ou saindo do estúdio. Oi, tudo bem? Belelê, tô chegando, beijo, tchau. É o máximo que acontece. Ai, meu Deus do céu. Olha, quem tá aqui? Oh, meu Deus do céu, tão linda. Vamos dublar a Lua, Mabel? Vamos começar a Lua. Ô, Mabel, e como é a preparação, assim, no caso, para você poder, por exemplo,
é diferente de uma atriz quando vai interpretar um papel ali, ela vai estudar o personagem. Eu acredito que, no caso de vocês, é um pouco mais difícil, né? Porque você já vai pegar algo com uma interpretação e ter que colocar tudo isso naquilo que é real, naquilo que está saindo ali para vocês. Então, vocês se preparam? Como é que acontece isso? Eu falo que o dublador, que o ator, eu falo que o ator, que é um bom dublador, ele pode fazer qualquer coisa. Porque o trabalho de dublagem é tão difícil, porque a gente não tem tempo de se preparar na hora. Por exemplo, eu não sei o que eu vou dublar até a hora que eu vou dublar. Ah, é? Você não estuda o personagem, nada? Eu não sei nada, porque é uma questão de confidencialidade, nada pode vazar. Então, assim, eu não sei qual é o filme, eu não sei qual é a atriz, eu não sei se é um desenho animado, se é uma novela mexicana, se é um desenho japonês, eu não sei nada. Chego na hora que eu vou descobrir. Então, assim, o dublador, ele não se prepara para o personagem. Toda a preparação de um ator dublador acontece antes. Então, eu tenho que ser uma excelente atriz, eu tenho que ter uma excelente voz, eu tenho que ter uma dicção perfeita, eu tenho que ter todas as ferramentas para chegar lá, acionar o que eu precisar acionar para fazer aquela personagem. É uma mãe sofrida, é um desenho japonês, não sei o que lá das contas, é uma heroína, tudo tem que estar dentro de mim. Chegando lá, eu abro as minhas caixinhas emocionais e vou dando aquilo ali com a minha melhor voz, com a minha melhor performance, com a dicção perfeita de um dublador. Então, o que eu a vida inteira ensinei e pratiquei, eu fazia também isso, eu fazia todo o curso de teatro que você pode imaginar. De final de semana, sexta-noite, reciclagem de ator, curso de Nelson Rodrigues, de atriz, meu corpo. Porque eu sabia que fazendo aquilo, eu ia ser melhor no estúdio. Eu passei por milhões de processos com fonoaudiólogas. Até hoje eu tenho a minha fonoaudióloga, que eu amo de paixão, não largo, para poder entender meu instrumento fonador, para entender minha questão de voz, de como falar. Tem horas que a minha voz está cansada, como reverter isso. Tem horas que tem um fonema que fica travando. Por que está travando esse fonema? E aí eu tenho exercícios para poder... Tudo isso eu fazia fora do estúdio. E aí, quando eu chego no estúdio, eu consigo brilhar, porque eu tenho todas aquelas ferramentas em mim. Qual é a dificuldade, Mabel, para você, por exemplo, sincronizar entre a fala e os movimentos da boca do personagem, a sua, né, com o personagem? Porque a gente vê, às vezes, umas dublagens, né, que você está completamente, o pessoal brinca, novela mexicana, né? Então, porque o pessoal, também é outra questão, porque o pessoal diz, né, que as dublagens de novela mexicana são muito ruins. E são duas questões. Primeiro, como você faz para sincronizar, e a outra é porque o pessoal diz que novela mexicana, parece novela mexicana, dublagem, né? Então, diz aí. Primeira coisa, para você sincronizar a labial, você precisa ter um trabalhinho, que geralmente quando o texto vai para o estúdio, ele foi traduzido, mas geralmente ele não foi adaptado. No Brasil, aqui nos Estados Unidos, ele é adaptado antes. No Brasil, ele não costuma ser adaptado antes, ele só é apenas traduzido. Quem tem que fazer a adaptação sou eu, dublador ou diretor, dentro do estúdio ao mesmo tempo. Então, eu estou dublando, e ali está a frase que está traduzida até corretamente. Só que a frase está pequena. E no original eu falo pra caramba. Ou a fala está enorme, e a mulher no filme fala menos. Ou então, na fala, a mulher começa, essa é uma coisa bem técnica, a mulher começa, a atriz começa a frase com uma bilabial. O que é bilabial? P e B ou M, quando os dois lábios... E aí, a palavra em inglês é uma bilabial, e em português não é uma bilabial. Não vai bater nunca. Por exemplo, um exemplo clássico. A mulher começa no inglês com maybe. Maybe, blá, 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 blá. Maybe tem duas bilabiais, a bilabial do M e do B. Maybe. A palavra em português, a tradução correta, é talvez. Talvez não tem bilabial. Começa aqui, ó. Tá. E no inglês é may. Não vai bater junto. Não vai bater nunca junto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar aquele talvez dali, botar no meio da frase e botar uma palavra antes. Botar um bom, talvez. Eu botei um bom e tem um B. Isso dá trabalho. Isso demanda experiência.
isso eu aprendi fazendo, olhando os outros fazerem no estúdio. Olhando os mais experientes fazerem. Olhando lá quietinha como cada um mexia no texto. Aumentava texto, diminuía texto, botava palavra, tirava palavra, pegava as labiais perfeitas. Que palavra a gente pode botar para pegar esse... Ah, tá. Mas depois, entre uma palavra e outra tem um... Eu tenho que botar esse junto. Como é que eu falo e volto? E aí eu via os outros fazendo. E aí eu aprendi. Hoje em dia, uma pessoa que não tem tempo de estúdio, não pode ver os outros trabalhando, não aprende isso num curso. O curso é muita coisa para aprender, não aprende essas minúcias. Sim. Então, assim, essa é uma questão. Não, a parte de sincronismo, sincronizar, é uma das mais difíceis. E a novela mexicana, o que acontecia é porque em espanhol ele é muito parecido com o português. Então, quanto mais parecida é a língua, mais difícil é de dublar. Então, no espanhol, quando tem palavras iguais, bate igual. Mamãe, eu te amo. Tem várias palavras que são parecidíssimas ou iguais no espanhol com o português. E aí tem palavras que são diferentíssimas. Tipo, grávida é embaraçada. Claro que não, claro que sim, presupuesto. E aí você tem uma frase onde tem várias palavras iguais e várias palavras diferentes. E aí você vai dublar, fica diferente, diferente, igual, igual, diferente, igual, diferente, igual, diferente, igual, igual, diferente. Parece que está mal dublado. Então, o que eu tenho que fazer como dubladora quando eu vou dublar uma novela mexicana? Eu tenho que enganar, não no sentido pejorativo, mas no melhor sentido possível, enganar você, telespectador, de que está bem dublado, apesar de bater umas coisas iguais e outras não. Eu tenho várias técnicas, eu ensino para os meus alunos, ensinava para os meus alunos isso, várias. Fala mais rápido, pega a respiração do início junto. Se você conseguir pegar a batida do início e a batida do final da frase junto, o meio, as pessoas nem percebem. Tem várias técnicas para isso. Só que, nas novelas mexicanas, tinha agora curiosidade de bastidor. Toda vez que chegava uma novela mexicana nova do SBT, a ordem que o Silvio Santos tinha era: quero vozes novas. Não quero as vozes de sempre, porque senão ficam sempre... A novela acaba... Era sempre uma novela atrás da outra, né? Às 5 começava uma, às 6 começava a outra. Se forem sempre as mesmas vozes, vai ficar a mesma voz da novela das 5, das 6, das 7. Então, o Silvio Santos pedia vozes novas. Interessante isso. O Silvio Santos pedia vozes novas. E como é que era a forma de pegar vozes novas? Quem tinha acabado de sair do curso de dublagem. Quem acabou de sair do curso de dublagem não tinha experiência. Não tem experiência de trabalho. E aí, quando ia para o estúdio, na dublagem, nas novelas mexicanas, os principais eram vozes experientes e davam show, mas os outros personagens não. Então, era uma dança muito louca de gente com experiência e não. E essa pessoa sem experiência ia ganhando experiência fazendo novela mexicana. Então, a novela mexicana foi a melhor escola para muita gente. Uma oficina, então, né? Para quem estava iniciando. Uma oficina paga. No meu caso, não foi, porque a minha melhor escola, a minha oficina paga, foi a Luluzinha. Sim, sim. Mas para muita gente, foi a novela mexicana. Caramba, tão interessante saber o que ocorre nos bastidores, e inclusive porque quem está do outro lado, vendo tudo pronto ali, não sabe o que está ocorrendo. E provavelmente para vocês, assim como um ator, né? Eu mesmo, por exemplo, de televisão, meu olhar sempre era os cortes, os takes, então eu ficava muito atento a isso, né? A forma de apresentar. Já no teu caso, você como dubladora, provavelmente o olhar técnico já ia muito para isso, né? Para voz, para fala, né? Mas isso, só mudando um pouquinho aqui, abrindo um parêntese, isso, de alguma forma, você se policiava muito no seu dia a dia com problemas de dicção, de pessoas próximas, porque é natural quem trabalha com voz, parece que já o ouvido fica muito sensível, né? Então, você conseguia... incomodava algumas coisas no dia a dia, Mabel, assim, às vezes em casa mesmo, um amigo ou família, como que era? Você ficava com um ouvido muito crítico por conta da fala mal pronunciada, ou enfim, como que era? Eu sou muito auditiva, né? Eu sou uma pessoa mais auditiva do que outra coisa, e aí isso tem a ver com descobrir por que é tão fácil para mim, porque eu ouço de maneiras mais claras ou profundas ou tudo mais.
mas eu sempre me impacto com o modo como uma pessoa fala comigo. E não é voz, de verdade, não é voz. É uma coisa de como a pessoa se expressa, sabe? E aí eu falo que se você conseguir falar bem, se expressar bem, você pode ganhar o mundo. Porque uma pessoa que fala bem, tem uma boa comunicação, ela é capaz de qualquer coisa, ela conquista qualquer coisa. Eu sempre falei isso, sempre tive isso como uma verdade. E corri muito atrás para mim, para que eu conseguisse isso. Eu acho que dentro de casa, eu cobrava isso das minhas filhas, com certeza, porque as minhas duas filhas falam, uma é dubladora e é atriz, outra não, mas elas falam muito bem, elas se expressam muito bem, elas têm uma firmeza no falar, sabe? Elas, mesmo com personalidades completamente diferentes, elas têm uma firmeza no falar, de se comunicar. Isso vem de berço e de tanto que eu cobrei elas em casa. E me incomoda, sim, quando eu vejo pessoas inteligentíssimas, maravilhosas, profissionais ótimos, e que não têm uma boa comunicação, ou que falam de um jeito esquisito, ou que têm crianças, filhos e filhas de amigos, que eu vejo que tem um jeitinho de falar com a língua meio solta, ou de um jeitinho meio retardado, modo de falar que a gente falava antigamente, hoje é até proibido a gente usar esse termo, né? Mas esse jeito, porque vem da família, a família abraça esse jeito, eu falo, não faz isso com ele ou com ela, empodera, vai numa fono, vê qual é a questão do fonema que ele não está conseguindo articular bem, cuida disso agora, que ele ou ela é pequenininho, porque depois isso vai reverberar, entendeu? E depois isso vai ou prejudicá-lo ou levá-lo adiante. Sim. Mas eu não pego no pé dos amigos, não. Dos amigos, não, tá tudo bem, cada um tem no seu quadrado. Ô, Mabel, existe algum personagem assim, que você já dublou e que te marcou especialmente, e por quê? Já que eu percebo que você falou aí dessa, por exemplo, do SBT, né, que tinha essa questão com as novelas mexicanas, mas eu não sei se é impressão minha, mas precisa ser, quando é algum personagem forte, ser o mesmo dublador durante a existência daquele personagem, e se isso, de alguma forma, se algum deles já marcou, assim, para você. Então, também, duas perguntas em uma. Tá. Costuma ser o mesmo dublador por uma exigência do próprio público. O público gosta. Aquela atriz é aquela voz que dubla, sabe assim? E aí, quando não é, porque acontece de não ser, sim. Não é, não quis me botar. Não parece original, não parece original quando muda. Não parece, entendeu? O público é que curte isso. Então, tem várias atrizes que eu dublo há muito tempo. E aí, quando aparece um filme, uma série, que outra dubladora dublou, que eu recebo de mensagem no Instagram, que absurdo! Como você trocar a voz? Por que não é você? Eu falo, não é culpa minha, não me escalaram, e tá tudo bem. Olha, vários personagens me marcaram muito a vida, em vários aspectos da minha vida. Uma delas é essa aqui, a Jessie, do Toy Story, que foi a primeira personagem da Disney que eu fiz. Pronto. Foi a primeira personagem da Disney que eu fiz, né? Então, assim, uau, eu ganhei o teste do Toy Story 2, e o Toy Story 1 já tinha sido um sucesso absurdo. Então, e foi realmente um marco para mim. Tipo assim, uau, mais um objetivo alcançado, sabe? Sim. Outro objetivo alcançado foi essa aqui, que é, meu Deus, eu não consigo, aqui, o negócio da Minnie. 20 anos atrás, eu já tinha 10 anos de dublagem, eu fiz um teste para a Disney novamente, para o desenho do Mickey, e eu fiz o teste para Margarida. E aí eu encontrei o diretor depois no corredor e perguntei, já saiu o resultado do teste? Aí ele, você fez para quem? Falei, Margarida. Aí ele, não, você não ficou não. Eu falei, tá bom, poxa vida, que pena. Aí na outra semana, a menina da produção me ligou e falou, Mabel, me passa a sua disponibilidade, a gente vai começar a gravar o Mickey. Eu falei, não, meu amor, mas eu não passei no teste. Você deve estar me confundindo. Aí ele, não, você passou para a Minnie. Aí eu fui falar com o diretor. Aí eu falei, como assim? Aí ele, eu não te falei? Eles ouviram sua voz e acharam que era para a Minnie. Eu falei, ok. Que chato, que chato.
E eu dublo a Minnie até hoje. Eu canto, já botei a voz da Minnie em bonequinhas, em relógio, sou a voz da Minnie no Brasil. Outra coisa que mudou... Isso tem uma exigência também, desculpa, Mabel, antes de completar, tem uma exigência, no caso, para continuar sendo a voz também, ou não? Sim, porque estamos falando ainda mais para criança, né? Tem uma questão mesmo da audiência se identificar e querer aquela mesma voz. Sim. Certo. Outra coisa foi quando eu dublei Eu, a Patroa e as Crianças, que é uma série muito famosa no Brasil, de comédia. E aí eu não fiz o teste, o diretor não me escalou para ela. Nós temos aqui o vídeo. Posso colocando aqui a gente falando? Posso? Pode. Então, deixa eu ver aqui como é que... Opa, peraí. Deixa eu ver como é que ele vai. Aí, pronto. Vamos então, comentando de acordo? Tá. E isso aí foi uma aula de dublagem que eu fiz e eu filmei para os meus alunos. Certo. Então, eu não dublei esse filme, mas eu mostrei como é, entendeu? Olha a entrega que nós temos que ter para poder fazer uma cena. A gente vive assim. Isso aí é o Patroa e as Crianças. Nossa. Foi ali que eu aprendi a fazer comédia. Sim. E eu conheci essa atriz morando Conheceu? aqui. Conheci. Essa é a Jessie do Toy Story. Ah, sim. Da Disney. Nossa, muito bom. Fiz várias vezes, até Toy Story 4. Isso é a Princesa Leia do Star Wars. Outro teste que eu ganhei. Eu fiz ela novinha e fiz ela, essa senhora, antes dela morrer. Essa é a Minnie. Maravilhosa. Eu amo de paixão. Eu ficava imitando o Mickey, a Minnie. Você sabia? Eu já fui no espetáculo, eu já fui o Mickey. A sua voz tem o timbre do Mickey, sim, sabia? Que é possível ser, entendeu? Só que eu fui o Mickey falso. Essa risada, ó. Essa risada tem o quê de Mickey? Do Mickey, né? Ela fala, oi, eu sou o Mickey. Então brincava tudo, mas nunca fiz dublagem. Só eu fazia meus bonecos, então trabalhava com teatro também. Então eu trabalhei sempre, né, com teatro infantil. Então eu gosto de personagens. Mas assim, como a Mabel, como dublagem, não, nunca. E aí eu fiz os maravilhosos personagens do Walt Disney. Depois o espetáculo ele teve que ser retirado, né? Porque na época o grupo de teatro que eu estava, Mambembe, tanto tempo, e aí eles cortaram e ele não pôde mais continuar fazendo. Mas assim, a Disney vai em cima, claro. Exato. Mas eu imagino, eu tinha 15 anos, acho que eu tinha 15 anos, Mabel. 15 anos participei do grupo de teatro, achando o máximo, era o Mickey, e nada eu fiz... Eu acho que todo mundo tem que passar pelo teatro na vida. Sim, sim. Todo mundo. Sim. Todo mundo. Vamos continuar aqui para a gente ver mais um pouquinho? Então, peraí. Opa, aqui. Isso é American Horror Story, é uma série de terror, onde eu dublei essa atriz. Aí eu dublei ela várias vezes, em várias temporadas. Tá, deixa eu só colocar aqui para ver se vem. Opa, não veio. Eu estou farta dessa nossa vida, Beth. Fala aí um pouquinho dela, Mabel. A mesma atriz... Em outra série, American Crime Story, uma atriz maravilhosa, dificílima de dublar. Isso é um desenho Megamente, que recentemente eu dublei a série. É um desenho maravilhoso. Isso é Grey's Anatomy, uma série famosérrima. Sim. Deu a louca na Chapeuzinho, um desenho maravilhoso, engraçadíssimo. Sim, sim. Alice no País das Maravilhas. E eu dublei a Anne Hathaway em outros filmes também, várias vezes. Adoro. Todos? Ela aí, ó. A Anne Hathaway em outro filme. Então você faz a voz dela, então? A Luluzinha. Faço a voz dela. A Luluzinha. Seu xodózinho, né? Aí, né? Xodó. A redublagem de Mary Poppins. Sim. Indiana Jones e a Caveira de Cristal, onde eu tive que ter um coach para aprender a falar russo. Nossa. Outra animação maravilhosa. Sex and the City, famosez. Sim, sim. Jennifer Aniston, dublei ela em alguns filmes. Catherine Zeta-Jones, que eu dublo ela sempre em vários projetos, vários filmes, várias séries. Orgulho e Preconceito, tem fã até hoje. Um filme do Kubrick, dificílimo. Essa atriz eu acabei de dublar numa série que acabou de estrear na Netflix de novo. Esse filme é engraçadíssimo com Jim Carrey, As Aventuras de Dick e Jane.
Mais um desenho da Disney que faz um sucesso absurdo, A Casa Coruja. Sim, meu filho assiste. Tá Dando Onda, que é um primor de dublagem. A primeira série da Netflix, eu dublei ela, justamente a protagonista, Orange is the New Black. Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é do universo do Harry Potter. Essa atriz que eu sempre dublo e ganhou o Oscar também por esse filme. Laura Dern. Enfim, são os exemplos. Que maravilha. Nossa, olha, a gente assiste, é peso, né, gente? É peso. A mulher traz aí um histórico. E não só isso, o que você está fazendo agora, né? Ainda criando história com a dublagem. Desses personagens, assim, qual que você já fez? Qual que você acha, assim, é o meu xodozinho? Assim, eu gostei muito de fazer. Eu poderia falar Luluzinha, eu poderia falar os desenhos da Disney, a Minnie, mas o que foi transformador para mim foi a série Eu, a Patroa e as Crianças, porque eu tinha pouco tempo de dublagem, o diretor não me botou para fazer o teste, e aí ele me falou, olha, eu não te escalaria, mas a Disney ignorou as minhas sugestões e veio com seu nome. Então, é uma série de comédia difícil, ela é boa atriz, meio barulhenta, dá seu melhor aí. O próprio diretor não acreditava muito que eu ia dar conta, sabe assim? E essa série. E eu aprendi a fazer comédia, a ter timing de comédia, dublando essa série durante 5 anos. E aí, agora que eu estou aqui em Los Angeles, e ano passado eu recebi um prêmio pela minha carreira, tem um evento aqui de voz, e eles decidiram me dar um prêmio pelo conjunto da obra da minha carreira. E eles me falaram, qual atriz que você já dublou que você quer que a gente chame para te entregar esse prêmio em mãos? Eu não pensei 2 vezes. Eu falei, esta atriz, do Eu, a Patroa e as Crianças. Uau. E aí eles entraram em contato com ela, e ela já me conhecia por causa do Instagram, ela já tinha ficado chocada com como a minha dublagem é linkada ao trabalho dela, e é igual. Ela falou, mas é claro que eu vou dar o prêmio para ela, e ela me deu o prêmio em mãos, ela saiu do discurso do teleprompter, ela falou olhando para mim, falou assim, desculpa, mas eu preciso falar. E aí falou do que ela descobriu do meu trabalho, desse momento mágico na minha vida. E eu subi, eu recebi na mão dela, a gente fez bastidores, a gente se abraçou, a gente se fala até hoje, a gente está tentando marcar um café até hoje, porque a gente mora longe, a gente mora 40 minutos uma da outra. Então, assim, e eu falo isso para ela, eu falo assim, você me tornou uma atriz muito melhor, você me deu consciência corporal, de voz, que eu sei que eu não teria se não fosse eu ter tido o privilégio de ter dublado você. Eu falo isso para ela várias vezes. Então, assim, saiu da zona de conforto, você acha, que esse trabalho dela? Exato. Tanto que o diretor me botava para dublar, começando às 8 da manhã, o que eu já acho uma sacanagem, fazer um trabalho de voz às 8 da manhã, sabe? O seu aparelho não está pronto ainda, sabe? Sim. Eu começava às 8 da manhã e eu ia até às 3 da tarde com 1 hora de almoço. E aí eu terminava, depois do almoço, eu já estava tão destruída de exaustão, que eu falava para ele assim, o meu trabalho depois do almoço já não é tão bom quanto antes. Por favor, me divide em 2 dias, em 3 dias. E ele falava, Mabel, mas eu só faço isso porque você vem de longe com uma bebê. Naquela época eu levava minha segunda filha comigo para amamentar com a minha mãe. Você vem de longe, é gasolina, é coisa. Eu falei, eu sei, eu entendo, eu te agradeço muito, mas eu não estou dando conta, é muito exaustivo. Então ele me botava em 2, 3 dias para eu dar conta de dublar tudo que precisava, com aquela energia toda, e pensando em troca de texto, e pensando em fazer piada em português, e pensando em pegar as labiais perfeitas e dar energia. Uau, era muita coisa. Mas, assim, aquilo me moldou, aquilo me formou a profissional que eu acabei me tornando, sabe? Sim. Mabel, interessante, né, você falar de tudo isso, que aí a gente entra num aspecto também do emocional. Porque a gente sabe que o ator, né, ele precisa sentir na hora da interpretação. Por mais que aquilo não seja a vida dele, mas no momento ali é a vida dele para passar de forma real. E vendo uma cena como essa, é muito emocionante, né? A expressão, o que você fez aqui é muito, muito forte. E ter essas nuances num compasso tão curto, porque são quebradas, né, as cenas,
Como que é? Por isso que eu disse, é muito mais difícil do que você interpretar, que às vezes tem uma pessoa em cena. Claro. Então, como que é para ter essas nuances emocionais, né? Porque você tem que estar ali, às vezes colocando para fora, como foi aqui dessa atriz que você fez, acabou de citar, como também um outro momento onde você precisa estar ali mais, com a voz mais calma, mais tranquilo, e aí, essas nuances para poder trabalhar emocionalmente. Existe um tipo de trabalho que você faz para poder conseguir fazer essa entrega? Sim, eu brinco que é um misto, né? É um misto de técnica e entrega. Acho que a palavra é entrega. É um misto de técnica e entrega. Porque, assim, a técnica eu vou aprender fora, lembra? O dublador ele se prepara antes. Então, eu estudei a técnica antes, eu me tornei uma melhor atriz, eu aprendi a falar bem, tudo isso eu aprendi antes. Chegando lá, eu preciso esquecer quem eu sou. Eu falo uma coisa bastante assim, não me interessa ter assinatura, não me interessa, como dubladora que eu digo, né? Não me interessa começar um filme, você ouvir a voz e falar assim, Mabel. Não me interessa isso como dubladora. Eu quero estar tão entregue à personagem que você, que é meu amigo, está acostumado a falar comigo, demore a perceber que sou eu. Fala, gente, mas é a Mabel agora que eu percebi. É isso que me interessa, porque eu estava tão entregue à personagem. Então, assim, eu brinco que eu faço o que eu chamo de meu mundo Matrix. Eu ensino isso para os meus alunos, ou ensinava quando dava aula. Quando eu entro, eu ponho o fone, e eu vejo a cena, eu entro no mundo em que eu faço um tuf em volta de mim, e eu passo um scanner na personagem, e eu vejo, ela é mais nova ou mais velha que eu, ela tem a voz aguda ou não, ela é mãe, ela é solteira, ela é casada, ela é gay, é de época, é uma personagem preta, tem uma coisa racial, eu faço um scanner de tudo isso, para tentar, e aí eu vou buscando coisinhas em mim aqui, intelectualmente falando, e aqui, como que eu vou dar isso, né? Como que eu vou entregar? Por isso que a voz, nem penso em voz, é tanta coisa para pensar, a voz só existe. Nesse sentido de só, né? Como se eu estivesse menosprezando, mas não é isso. A voz, ela apenas está ali a serviço. Eu estou ali, preciso passar para você, telespectador, o que aquela atriz fez durante meses, ensaiou, viveu, ou aquele personagem de desenho animado, o que os criadores pensaram, o que eles pensaram na projeção daquilo. E aí eu tenho 1 horinha para fazer. Meu Deus, se eu não me entregar totalmente, vai ficar burocrático, vai ficar na forma, vai ficar apenas palavras. Então eu tenho que correr atrás de me entregar para que saia desse lugar de só palavras ao vento e eu esteja vivendo o que ela está vivendo. Que maravilha. Mabel, como você vê a evolução da dublagem, por exemplo, no Brasil? Você falou aí de algumas mudanças significativas, mas de agora para frente, você já teve, inclusive, aí uma escola, né, também de dublagem, e como é que você vê atualmente essa expansão? Já que eu sei que falam-se tanto, né, na história a gente vai falar um pouquinho nos bastidores da IA, mas eu, particularmente, olhando de fora, eu vejo que não vai conseguir trazer a emoção. Eu acredito nisso. É a mesma realidade que dá. Você acabou de falar. Estar além, né? Estar além é o sentir, é o envolver. E talvez essas outras ferramentas que estão chegando não consigam trazer essa emoção. Mas eu queria entender se você pensa assim, como é que você vê o futuro, tanto do Brasil como também das novas tecnologias para a dublagem? Ainda tem muito ponto de interrogação. A gente está literalmente no meio do olho do furacão, no meio do olho do tornado. Nós estamos no meio. As coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida, tanto aqui em Hollywood, com os atores, quanto os dubladores ao redor do mundo. Não só no Brasil, na Itália, na Espanha, na França, Está tendo impacto, então, mesmo? Está tendo impacto? Está tendo impacto. E, assim, eu pensei que não tivesse, para mim fosse... É por uma regulamentação. Porque, senão, eles vão roubar as nossas vozes, porque eles têm a minha voz, por exemplo. A minha voz está aí. Está aí no mundo. Né? Quiser pegar uma máquina de IA, como já pegaram, para um pet shop,
e fazer uma propaganda com a minha voz, mesmo sem eu ter falado, joga numa máquina, coloca o texto, o software ajeita, e é a Mabel que está falando sem eu nunca ter gravado aquilo. Mas consegue, tudo bem, um comercial, mas para um filme que precisa desse nível de emoção, Mabel, você acha que consegue? É nesse lugar que os dubladores estão se colocando. Uhum. Então, muita gente fala, não, mas para chegar nesse nível, ou vai demorar muitos anos, ou nunca se vai conseguir. Uhum. Concordo, mas não sabemos. O fato é, tudo que pode acelerar o processo, o cliente, né, na cabeça do cliente, tudo que vai acelerar o processo ou que vai baratear o processo, o cliente quer. Então, assim, o medo é real, existe um risco, talvez demore anos ou talvez isso nunca aconteça. Tem uma corrente que acredita que os grandes dubladores, os dubladores experientes, os dubladores que estão no mercado há muitos anos, para eles sempre terão trabalho, e para os personagens menores e vozerios vai ser feito por inteligência artificial, talvez, e aí o nicho, que já era um nicho, vai virar mais nicho ainda, talvez, e aí tem acontecido uma coisa também muito curiosa, que é a gente ver coisas feitas por inteligência artificial em relação à voz, dublagem, já tem gente com dublagens, várias dublagens de coisas pequenas, que nós, profissionais da voz, a gente já vê e fala, nossa, isso está ruim. Está ruim. Uhum. Porém, a galera mais jovem, que não tem as referências que nós, com nossas experiências de vida, temos, ou com experiências de dublagem temos, vê aquilo, acha bom. E aí, a gente está formando cabeças pensantes, uma nova geração, que acha que aquilo que eles estão vendo e ouvindo é bom. E aí, o risco é, quando tem uma coisa muito boa, depois daquilo, aquela geração não reconhece aquilo como excelência, acha meio fora de contexto, acha meio esquisito, e quer aquela linguagem, a linguagem do que é apenas razoável, mas que aquela geração inteira está acostumada. Isso que é raso, na verdade, né? Que é raso. É raso, é ruim, fica na forma, com a emoção quase neutra, não tem as nuances. Então, isso que eu pensei, pelo que eu vi já, às vezes coisa simples de IA, a gente percebe que não tem essa emoção. A gente vê. Mas é isso. Tem uma galera que acha muito bom. E tem uma galera jovem, dessa geração mais jovem, que acha que é bom e que, além de achar que é bom, são pessoas que estão no comando de alguma situação. São os novos executivos, uma galera de até 30 anos, mas que já tem cargos importantes, cargos criativos, diretor de marketing de não sei o quê, diretor de criação do não sei o quê, e aí, quando bate o olho, fala, não, mas isso aí é bom. Eu cresci vendo isso, eu cresci ouvindo isso, eu gosto disso. Então faz isso aí. Mas isso é IA, beleza. Qual é o software? Qual é a empresa que faz esse software? Pode contratar. Mas e os dubladores? Não precisa, gente. Olha aqui, isso aqui tá bom. Eu já vi isso acontecer. Caramba. Então, a gente está no momento, eu até evito dar entrevistas, muitos jornalistas me procuram, muitos fãs de dublagem, muitos blogs, falando sobre, querendo saber isso, futuro da dublagem, o que eu acho de inteligência artificial. Como a gente está no meio do olho do furacão ainda... Não dá, né? Eu estou aqui acompanhando as coisas que estão acontecendo em Hollywood, eu estou acompanhando as coisas que estão acontecendo no Brasil, eu tenho informações do que acontece nas dublagens ao redor do mundo. Está todo mundo nessa loucura, está todo mundo buscando respostas sem ter uma resposta definitiva ainda. Então, eu não me atrevo a chegar e falar, porque eu posso mudar de opinião daqui a uma hora, com alguma coisa que eu li ou soube, sabe? Pela velocidade, né, que está a coisa aí, pode... A coisa está tão rápida que aquilo que estava previsto para acontecer daqui a 2 anos, aconteceu em 2 meses. É assim, tá? Entendeu? Você sentiu diferença, no caso do Brasil, para com as produções daí, dos Estados Unidos, Mabel? Você conhecendo essa realidade também de dublagem aí, as produções, você trabalha hoje para o Brasil, mas faz algumas coisas também para ele, não faz? Então, você percebe diferença desses 2 mercados? Percebo. O Brasil, esse mercado existe no Brasil desde 1950 e pouco. É muito tempo.
Aqui, esse mercado existe há 8 anos. Por quê? Porque eu estou no lugar onde as pessoas fazem os filmes. Os filmes daqui vão para o mundo. Então, o mundo e o Brasil é um dos... A dublagem brasileira é uma das melhores dublagens do mundo, mesmo. Então, a gente sabe fazer isso, a gente sabe fazer, a gente sabe ensinar, a gente já passou por muita coisa, por muita etapa, já otimizamos o processo, já sei. Aqui... Tirar leite de pedra, né? Literalmente. Literalmente. Né? A gente, quando era tudo mato, a gente... Pra você ter uma ideia, o Walt Disney, ele era amigo pessoal do seu Herbert Richards. O seu Herbert pegava os atores, geralmente cantores de rádio da rádio, e traziam aqui para Los Angeles para dublarem os desenhos e os filmes da Disney na década de 50. Quando o Walt Disney foi fazer uma grande viagem que ele fez para a América do Sul e passou pelo Brasil, ele foi visitar o grande amigo dele no Brasil, o Herbert Richards, e conheceu os estúdios do Herbert. E falou, Herbert, por que estamos levando os atores daqui para lá? Os atores podem fazer aqui. E assim começou a dublagem no Brasil, na década de 50, 60. Então, assim, a gente tirou leite de pedra realmente. Aqui, eles estão dublando há 8 anos, quando chegou a Netflix e trouxe projeto da Espanha, da Coreia, do Japão. Tá, precisamos de dublar. E aí, americano, sendo americano, ele, em vez de olhar como se fazia ao redor do mundo, americano, ele se acha autossustentável, né? Então, isso é real, não é uma crítica, é um fato. Vamos criar o nosso jeito. Eu tenho que dublar? Então, vamos criar o nosso jeito, os nossos processos, as nossas formas. E eles têm um jeito próprio de dublar. Então, assim, que é bem diferente do Brasil. Os objetivos alcançados eles acham, por exemplo, que a dublagem brasileira e mexicana, que é bem parecida a dublagem brasileira com a mexicana, elas são exageradas. Eles acham que a gente coloca reação onde não precisa, que a gente fala demais, que a gente é muito demais. E aí, eu, brasileira, quando eu vejo uma dublagem, por exemplo, eu acabei de dirigir uma série brasileira chamada De Volta aos 15, que acabou de estrear na Netflix. Eu dirigi a dublagem em inglês. E aí, muitas coisas que eu tentava implementar nos meus atores americanos, junto com a supervisão americana, eles falavam, não precisa fazer isso vai ficar exagerado, não precisa essa reação. E eu falava, coloca um pouco mais de energia nessa fala, por favor, um pouquinho mais de sorriso, fala com um sorriso maior, tá vendo? A atriz está lá, a atriz brasileira está lá. Aí a gente fazia, aí o meu supervisor falava assim, não, ficou exagerado, você não acha, não? Faz um pouco menos. Aí a atriz fazia um pouco menos, aí o americano falava, é isso. Então, no meu ponto de vista, quando eu vejo uma dublagem de um projeto espanhol ou brasileiro com a dublagem americana, eu falo, tá meio flat, o que a gente chama de flat, né? Parece que tá meio assim, falta um pouco de vida. Montanha-russa, né? Precisa mais de nuances, né? Mas para eles, é o jeito deles. É como eles mastigam, é como eles recebem os projetos estrangeiros. É um jeito americano. Então, para mim, é muito maravilhoso aprender tudo isso e ter os dois mundos, sabe? Mas nos filmes originais, assim, quando a gente vê, eu acho a interpretação deles também mais expressiva até. Assim, a fala, né? Eu sinto isso, né? Mas, claro, no Brasil a gente percebe que tem, né, mais energia e emoção. É até estranho, né, ver que eles acham isso, no caso da nossa dublagem, porque aqui em Portugal mesmo, por exemplo, o pessoal adora assistir, né, novelas brasileiras, inclusive muitos daqui também não gostam das dublagens dos próprios portugueses. Eu sei. Que deu uma melhorada já, mas se você olhar, tem muitas direções agora que tem do Brasil aqui. Tanto nas novelas, como também para os filmes, né? Então, é muito diferente. É muito diferente. A gente gosta mais de assistir, quando é desenho, a gente não tem por que assistir uma animação em inglês. Um exemplo, eu gosto de ouvir ainda nas vozes que eu já conheço. Então, a gente
meu filho, né, a gente assiste na dublagem do Brasil. E a gente escuta, às vezes, alguns desenhos aqui onde são dublados com português de Portugal, que é diferente. Aí não tem muito. Aí, coisa se eles escutassem aqui, aí que eles iam perceber o que é isso aqui. Uma linha abaixo ainda, né? Porque a emoção não tem muito. É por isso que a dublagem brasileira em Portugal faz tanto sucesso. Não é de hoje, sim. A gente sabe disso. Isso já é de muitos e muitos anos. Eles não tinham lá, né? Eles não dublavam, que vinha do Brasil tudo vinha do Brasil. Simples assim, Tanto que o português do Brasil aí é aceito, sim, né? Normalmente, sim. Porque é isso, eles estão acostumados a receber os projetos brasileiros e assistirem como deles. Natural, sim, é de uma forma muito natural. Eu sei disso. Exato. Mas a dublagem brasileira se especializa. Eu tenho uma teoria de que o Brasil, ele teve que se adaptar muito, desde sempre, né? Desde a sua colonização. A gente se adapta o tempo inteiro. Passa uma situação, a gente se adapta. Se reinventa, né? A gente ressignifica. O Brasil tem esse poder, está no nosso DNA. E aí, você transferindo isso para uma parte artística. Quando a gente pega um projeto de outro país, de outra forma, outra cultura, e preciso adaptar, é fácil para a gente. A gente tem isso no DNA. Aí, vamos botar aqui na América, como eles chamam as Américas, mas enfim, nos Estados Unidos. Eles não têm esse poder de adaptação. Aquilo. Penam, porque eles se acham muito autossuficientes. Tudo parte a partir de mim. O mundo vem a mim. E aí é real isso no dia a dia. Eu percebo isso comprando coisa no mercado, conversando com gente na vida. É natural, está no DNA deles. Então, assim, eles se adaptarem. Então, peraí, tem que fazer uma adaptação para um projeto coreano, para um projeto espanhol, para um projeto brasileiro. Eles, sabe, tem coisas que para a gente... Absurdo, né, para eles. Para a gente é tão simples e natural, vai no flow. Para eles Mas é egóico isso? Não é egóico? Você não acha que é, né? Eu fico o tempo inteiro buscando não julgamento, né? Afinal de contas, eu estou trabalhando aqui, é uma escolha minha. Então, assim, eu sempre fico olhando para cima e pergunto, o que tem aqui para mim, né? Qual é o aprendizado? Buscando o não julgar. Mas, sim, é nesse lugar, sim. Por isso que o Brasil é tão maravilhoso. Pois é. Mabel, nossa, muito feliz aqui pelo nosso papo e entender, conhecer um pouquinho da sua trajetória, saber, né, como é que acontece esses bastidores, o lado oculto, o lado escondido da dublagem também. Eu acho que sanou a dúvida de muita gente e principalmente os fãs de dubladores e da dublagem em si, porque tem, sim, uma comunidade grande que curte esse tipo de conteúdo. E eu fiquei muito feliz de você estar aqui com a gente, falando um pouco da tua história, abrindo também teu coração, mostrando um pouco da sua trajetória. E qual o conselho que você dá para a pessoa que gostaria, que tem um sonho de ser um dublador hoje em dia? Qual é esse primeiro passo que ela precisa dar? Primeira coisa, você gosta mesmo disso? Sabe, você realmente gosta disso? Ou é uma coisa, tô curiosinho, tô curiosa só para saber? Não, realmente eu sinto que eu gosto disso. Faz um curso de dublagem, porque você só vai saber o que é realmente dublar quando você viver isso no seu corpo. Você está lá olhando para uma tela, com um texto na sua frente, um microfone, e você dublar, entender as dificuldades, entender o que é para fazer. Aí eu sempre falo isso, fez o curso, ainda continuou gostando? Uau, o bichinho da dublagem mordeu você? Aí você vai ver o que se requer para você entrar no mercado. Eu já sou ator. Que bom, você já é ator profissional, então vai estudar dublagem. Um curso só não é suficiente. Imagina, um dentista. Um curso de 2 meses não forma um dentista, uma faculdade inteira. Então, assim, entendeu que você quer dublagem na sua vida? Vai fazer outros cursos de dublagem, porque quanto mais você faz, mais você aprende, até você estar pronto para entrar no mercado. Nem sou ator ainda, mas quero ser dublador. Monta uma estratégia. É da sua vida que estamos falando. Só você sabe as suas lutas. Monta uma estratégia
para você fazer em paralelo. Continua trabalhando onde você trabalha e vai fazendo o curso de ator no final de semana. Continua trabalhando onde você trabalha e vai fazendo o curso de dublagem quando você... Vai fazendo junto, até você conseguir fazer a transição. Não se joga de cabeça numa coisa e daqui a pouco você pode olhar para trás e falar, meu Deus, foi um impulso, né? Entendeu que isso é para você, que você quer, fez o curso, entendeu no seu corpo? Beleza, monta uma estratégia da sua vida e vai devagar, trilhando o caminho em paralelo. Eu acho que essa é a maneira mais eficiente, mais sensata, mais amorosa, que você pode fazer com você, com a sua vida, com o seu corpo, com a sua mente, porque pode ser muita coisa, pode ser, como dizem aqui, overwhelmed, pode ser muita pressão, e uma hora você pode dar um tilt, só porque você se pressionou demais. Não precisa ser assim. Maravilha, Mabel, gratidão pelo seu desprendimento aqui. Sigam a Mabel, @Mabel César, no Instagram. Então tá aí, busca a Mabel nas redes sociais, que você vai encontrá-la e vai poder acompanhar esse trabalho da Mabel e também o que Mabel vem fazendo, porque hoje ela busca integrar todo esse trabalho consciencial e não apenas a dublagem, mas a dublagem com uma conotação muito mais profunda. E isso a gente percebe pelos posts que a Mabel faz lá no Instagram. Como ela disse, né? Não é apenas a voz, existem outros fatores, né? Como tem a ver com o emocional, como tem a ver com o seu estado de espírito, para você poder conseguir expressar uma verdade em tudo aquilo que você está fazendo. Inclusive, hoje, Mabel, além disso, você está fazendo qual tipo de trabalho? Já que você está aí, mas eu sei que você trabalha remoto também para o mundo. Eu dublo daqui, né? Eu faço trabalhos para o Brasil, então eu continuo dublando, fazendo desenhos e tudo mais. Eu trabalho aqui com a dublagem em inglês e eu também dou consultoria de comunicação. Então, assim, para quem precisar, atores, artistas, empreendedores, empresários, profissionais que precisam e escolhem ter uma comunicação melhor. Mabel, eu preciso porque eu vou apresentar um projeto daqui a um tempo. Eu preciso porque eu sinto que se eu me comunicar melhor, eu vou para um próximo estágio da minha carreira. Esse lugar é necessário, realmente. Eu acredito que quando você tem uma excelente comunicação, você pode conquistar o mundo. Então, eu acabei montando uma mentoria disso alguns anos atrás e eu continuo dando essa mentoria. São encontros semanais ou quinzenais e eu vou cuidando, elaborando e manipulando da melhor maneira para ser uma joia, para que a sua comunicação seja a sua joia, entendeu? Isso eu adoro, esse trabalho eu adoro fazer. Maravilha. Olha, eu vou finalizar aqui, mas vou finalizar de uma forma diferente. Mabel, eu vou colocar aqui, vamos brincar agora, para a gente finalizar dessa forma, se possível você aceitar. Eu vou colocar aqui o endereço do meu portal, você vai convidar as pessoas para o meu portal, eu vou colocar também o meu Instagram, que é o @FrankMendezOficial. Ou seja, eu vou colocando na tela, só que você não vai estar na tela, eu vou estar na tela e eu vou te dublar. Melhor, vai ser ao contrário. Eu só vou interpretar aqui, tá? E você vai se despedir do pessoal. Nós vamos se despedir dessa forma. Ok. Então vamos lá. Você vai falar para o pessoal, vai finalizar aí do teu jeito. Eu vou tentar aqui enganchar. Então vai lá, dá uma deixa. Fala aí, eu vou. Mas você não quer botar um texto para mim? Porque se você botar um texto... Vai ser exatamente assim, sem texto. Quer dizer, o texto vai ter aqui, ó. Eu vou colocar, primeiro chamando o pessoal para o site, para o portal, falando que é o conteúdo, que tem notícias, que tem variedades, a pessoa pode ir lá para poder conhecer, inclusive a nossa lojinha também no site, tá? Depois convido o pessoal para o Instagram e se despede das pessoas. Apenas isso, tá? Então vamos ver se dá certo. Vai dar certo. Vamos lá. Então, opa. Põe aí o negócio para eu falar certo. Isso. Tá. Então, eu convido você a ir lá visitar o meu site, frankmenezes.com, onde você vai ter informações diárias, as últimas notícias, as minhas análises e também a lojinha, onde tem vários produtos que você vai adorar conhecer. E também te convido a ir lá no meu Instagram, @FrankMenezesOficial. Lá é sempre uma pitada, uma pílula do que você vai encontrar no meu site e no meu canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos e eu espero vocês lá. Fiz igual a novela mexicana. Tchau!
Dá o seu like. Fiz igual a novela mexicana agora. Dá o seu like, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau, Mabel. Gratidão. Tchau, todo meu.